Olá, bem-vindos ao De Olho na Sociedade, um programa onde a gente entende como a sociedade pode ser ou como ela é. E hoje falaremos sobre o anarquismo. Eu sou a Victoria Moraes e vamos estar abordando com mais 9 participantes, divididos em críticos, defensores e também os intermediários. A gente vai discutir um pouco sobre como o anarquismo funciona, quais são os seus princípios e, o mais importante, é possível viver numa sociedade anarquista atualmente? Apresentando nossos participantes, nós temos aqui a Nayene Lemos, nós temos a Natália Gomes, temos também o Johan Patrick, nós temos o João Vitor, temos o Iago Rodrigues, o Igor Pavão, o Vitor e temos o Yuri. Para começar, uma pergunta fundamental: o que é o anarquismo? Bom, o anarquismo, ele é uma forma de organização social que não depende do Estado e nem de estruturas hierárquicas rígidas, onde a principal ideia ou a ideia central é que as pessoas sejam capazes de conviver em grupos, em conviver coletivamente sem a necessidade de autoridades centralizadas. Bom, por mais que o conceito possa ser muito bom, quando você fala para a pessoa a palavra anarquismo, ela já relaciona a desordem. Mas por que desordem? Pelo simples fato da gente não ter uma figura de poder, da gente não ter pessoas colocadas ali para tomar decisões complexas. A gente tem milhões de pessoas cuidando de milhões de pessoas. Então, é um conceito muito bom, mas é um conceito que não funciona por esse simples fato. Quem vai tomar essa decisão? Quando houver um conflito de interesse, quem vai tomar a decisão de final? Então eu acredito nisso. É um sistema falho, é um sistema que não funciona justamente por esse fato. Muitas vezes, quando as pessoas pensam em anarquismo, eles associam a caos, desordem, bagunça e que vão poder fazer o que querem. O que não é verdade, já que o anarquismo é só outra forma de organizar a sociedade de maneira horizontal, onde todos podem participar das tomadas de decisões. Em comunidades menores, onde as pessoas já se conhecem há um tempo, elas podem ser mais colaborativas, o que faz com que esse sistema possa funcionar melhor. Como, por exemplo, as aldeias indígenas, que usam desse sistema, só que de uma forma diferente. Então, quais são os princípios do anarquismo? Um dos princípios centrais dessa forma de poder é a autogestão. Então, todas as pessoas de uma certa comunidade elas vão participar das decisões, seja diretamente ou de forma alternada. Alternado seria como se um grupo organizasse as reuniões e tomasse as decisões por um período específico de tempo, e após o término desse período, entra outro grupo e cuida dessas mesmas responsabilidades. Isso faz com que não tenham chefes permanentes e nem líderes fixos que fiquem acima das outras pessoas, fazendo com que realmente as decisões elas saiam das assembleias, dos grupos e do debate ali, da discussão de ponto de vista entre as pessoas daquela comunidade. Outro princípio do anarquismo é a liberdade. Mas não é uma liberdade sem limite. Pelo contrário, ela é uma liberdade com responsabilidade social. Ou seja, você tem a liberdade de fazer aquilo que você quiser. Entretanto, haverá o intuito do bem-estar social, como já citado pela Nayene. O anarquismo ele vem como uma resposta ao Estado e aos outros sistemas que nos antecederam, que nos oprimiam. Então, o anarquismo ele não seria um sistema que haveria a possibilidade de um ou outro exercer a sua força, pelo contrário, porque todos estariam lutando pelo bem-estar coletivo. O principal objetivo do anarquismo é esse, diferentemente do feudalismo, diferentemente do capitalismo, diferentemente dos outros sistemas que têm outras ideias. O intuito do anarquismo é justamente esse, é o bem-estar comum. Bom, eu acho que o principal ponto que eu gostaria de trazer nesse debate aqui é relacionado à ausência de uma autoridade ali, né, imparcial e qualificada para exercer esse cargo, com certeza. Então, na ausência dessa autoridade, como é que a gente resolve alguns conflitos mais sérios? Como disputa por terra, por território, né? E alguns outros conflitos relacionados à segurança pública, principalmente. Porque em muitos contextos não dá tempo de você convocar uma assembleia, esperar todo mundo chegar num consenso para aí sim uma ação ser tomada. É necessário, muitas das vezes, você ter uma pessoa para dar o alvará para que essa ação ela seja mais rápida, para que a gente tome ações de forma mais rápida.
Então, é tipo um jogo de futebol sem juiz, né? Onde acontece uma falta, ali por exemplo, e os jogadores começam a discutir, né? Pra ver se vai ser falta ou não, qual vai ser a penalidade. O que pode acabar acontecendo? Pode acontecer de um lado mais fraco, digamos assim, ele acabar cedendo essa discussão pela pressão do lado mais forte, né? Então eu acho que isso daí poderia acabar acontecendo numa sociedade anarquista também. Mas se a gente analisar na sociedade atual, tem alguns modelos, tem alguns exemplos que usam esse modelo, né? Como a gestão horizontal, que acaba diminuindo essa hierarquia nas empresas, né? Que acaba fazendo uma gestão de maneira horizontal, onde todas as decisões são feitas para todos os colaboradores e não em uma pessoa concentrada no poder só, né? Entendi. Então, seguindo essa linha de raciocínio, como o anarquismo enxerga o Estado? Qual é essa relação entre Estado e anarquismo? Bom, o anarquismo, ele entende que o Estado centraliza muito poder, que o Estado tem muitos privilégios e muito controle. Por mais que isso seja bem intencionado, acaba agravando mais ainda as desigualdades sociais, porque as decisões mais importantes e todo o poder fica centralizado nas mãos de poucas pessoas. É difícil realmente imaginar que tudo isso funcionaria somente com decisões coletivas, sem uma centralização mínima de alguém que incentive e coordene as pessoas, que as dê um rumo para o que seguir, o porquê seguir. Bom, talvez a solução não seja eliminar o Estado em si, para que haja um modelo de sociedade que funcione, mas sim ressignificar seu papel e suas funções. O anarquismo em si, ele critica tanto a figura do Estado como qualquer figura autoritária em que tome decisões para a população, em que diga à população o que ela deve ou não deve fazer. Sim, eu já ouvi falar, me corrijam se eu estiver errada, e eu gostaria que vocês explicassem também um pouco sobre isso. Existem comunidades, ou existiram comunidades que viviam essa autogestão, esse estilo do anarquismo, e eu queria entender, porque eu ouvi sobre zapatistas no México, tem algumas comunidades aqui mesmo no Brasil, no Rio Grande do Sul, e eu gostaria de entender se tem exemplos históricos, se isso foi efetivamente vivido. Sim, ao longo da história tivemos várias experiências de organização social muito próximas do anarquismo. Um exemplo que é muito citado, que é muito visto, muito falado, são as colônias autogestionadas da Revolução Espanhola, onde os trabalhadores e os camponeses, eles organizavam a produção, dividiam tarefas e também tomavam decisões de forma coletiva, sem a necessidade de interferência de um governo central. Atualmente também se é visto organização com princípios anarquistas, economia social, organização horizontal, coletivismo. Então, o anarquismo ele realmente traz princípios sociais, isso é um fato. E quando a gente se empenha enquanto sociedade para que a gente possa aplicá-lo dentro de um sistema, causando uma grande mudança, eu acredito que ele seja muito possível, porque há exemplos isso em pequenas comunidades indígenas, em pequenos lugares. Então, dentro da concepção daquilo que ele traz, dos resultados passados que ele já deu, citados pelo Mateus, é uma coisa extremamente possível. Foi aplicado, sim, né, em comunidades pequenas, porém não durou muito. Tiveram problemas internos, tanto como externos, tanto que eles não resistiram a outros sistemas, a outros governos. Capitalismo, a gente sabe que o capitalismo é dominante, o capitalismo vai crescer em grande escala. Cresceu, olha o monopólio que a gente tem hoje. Bom, então chegou o momento da pergunta principal, aquela que vale o programa. É possível atualmente viver numa sociedade anarquista? Com participação direta e a cooperação, sim. Inclusive, a tecnologia ela é uma grande aliada em certas tomadas de decisões coletivas.
Sim, seria possível. Muita gente já participa de experiências colaborativas no dia a dia, sem saber que elas têm uma lógica, um modelo, né, muito próximo do anarquismo. Então, quando as pessoas se juntam para decidir juntas, para dividir responsabilidades ou até mesmo para criar soluções coletivas, elas já, seja para projetos, para comunidades ou até mesmo para o próprio ambiente de trabalho, elas já estão colocando na prática os princípios do anarquismo. E outro ponto extremamente importante é quando as pessoas entendem a sua função dentro dessa organização, o seu papel, aquilo que elas precisam fazer, o motivo pelo qual elas precisam fazer, a forma como elas pensam acerca daquilo, entendeu? Como elas se enxergam dentro do dinamismo da sociedade. Aí sim, ela se compromete com o objetivo. Olha, em larga escala, é algo que não pode funcionar porque a sociedade ela pode travar. Você está colocando muitas pessoas dentro de um ambiente para tomar uma decisão onde 5 pessoas poderiam tomar essa decisão pelo simples fato de, se você colocar uma multidão, os leigos eles podem não conseguir entender daquele assunto ou interpretar de outra forma e atrapalhar o desenvolvimento dessa sociedade. Bom, respondendo a última pergunta aí, né, eu acredito que não, tá? Eu ainda vou bater na tecla de que é necessário sim haver uma autoridade imparcial para tomar as decisões e sem a presença dessa autoridade, muitos conflitos eles podem ser intensificados ou sequer resolvidos. Perfeitamente colocado, Igor. É necessário haver a ciência de que há um risco de que grupos mais fortes dominem os outros, doutrinem os outros, mesmo sem o poder de um Estado. Talvez um sistema assim funcione melhor em grupos menores, onde as pessoas têm mais senso de responsabilidade e trabalham juntas, fazendo com que seja mais eficiente e fácil. Talvez o futuro, né, do anarquismo não seja separar o Estado, mas sim distanciar as pessoas que decidem e as pessoas que vivem dessas decisões. Eu acho que essa é a grande pauta, né? Como que a gente pode colocar isso em prática? E a melhor maneira é organizando ela, entendendo como esses exemplos funcionam e colocando elas em prática na nossa sociedade. Bom, talvez o caminho não seja eliminar o Estado em si para que haja um modelo de sociedade que funcione, mas sim ressignificar esse papel e a função desse Estado. Bom, e assim encerramos o De Olho na Sociedade, e hoje a gente entendeu que o anarquismo ele vai muito além de só caos e desordem, como dizem. Ele é baseado numa proposta de autogestão, numa liberdade responsável e uma crítica à concentração de riqueza, e tivemos os argumentos favoráveis, contra, os intermediários, e mesmo esse debate, ele se mostrando difícil e não entrando em um consenso, ainda tem muito assunto a ser discutido, mas que hoje foi importante para todo mundo entender. Eu quero agradecer aos nossos participantes, eu quero agradecer ao pessoal de casa, e esse foi o De Olho na Sociedade.